Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou Armando Vernalha Júnior. Se você ainda não conhece o meu trabalho, dá uma chegada lá no meu site, que é o vernalha.com.br, ou também no meu Instagram, que é o Armando Vernalha Júnior, escrito tudo junto. Os links estão na descrição do vídeo logo aqui embaixo. Dá uma checada também no meu e-book, o livro virtual Como Fazer Vídeos, lançado pela editora iFoto. O link também está aqui na descrição do vídeo. Tá joia, pessoal? Vamos falar hoje de um assunto que muita gente me pergunta. Tanto é assim que eu recebo tantas perguntas relacionadas a isso aqui pelo YouTube, também pelo Facebook, que é se vale a pena migrar para a Sony. Recebo tantas perguntas desse assunto que eu resolvi gravar o vídeo e vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira parte, a gente vai falar se vale a pena migrar para a Sony, considerando que você é fotógrafo. No próximo vídeo, a gente vai falar se vale a pena migrar para a Sony, considerando se você for cinegrafista. Então, a gente vai dividir foto e vídeo para fazer algumas considerações. Há mais ou menos pouquinho mais de um ano atrás, eu publiquei o review da câmera que a gente está usando para gravar esse vídeo, que é a Sony A6000. Um pouco antes da gravação daquele review, se vocês olharem aqui em cima, tem aquela etiquetinha com o link para o review da A6000. Mais ou menos naquela época, poucos meses antes de ter gravado o review, eu tinha feito a migração da Canon para a Sony, justamente. E desde então, um monte de gente me pergunta, alunos em aula, querem ver a câmera, querem mexer, querem saber se vale a pena. Às vezes eu trabalho também com a A7 II e com a A7S. E agora acumulado aí um pouco mais de um ano de uso com equipamentos da Sony, já deu para ter uma noção bem boa do que tem de prós e contras nas câmeras da Sony. Em toda a linha eu já testei praticamente todos os modelos, então A6000, A6300, A7, A7 II, A7S, S2, só não testei a R2 até agora, a A7R2 e a A6500, que é muito recente, aí, acabou de entrar no mercado. Mas não tem muita mudança da 6.500 para 6.300, por exemplo, assim como não tem muita mudança da R2 para pensar em termos de qualidade de construção, recursos e tal, para a A7 II, para a A7S2, questão dos megapixels, né? A linha 7 da Sony, a S tem 12 megapixels, aqui não tem letra nenhuma, não é S nem R, tem 24 megapixels, e agora a R2 tem 42 megapixels. Fora isso, elas são operacionalmente muito parecidas. Você mexe numa câmera, você sabe mexer nas outras, porque menus, comandos, funções, então tá tudo mais ou menos no mesmo lugar. Mas vamos lá, vamos fazer. Eu fiz algumas longas anotações aqui para levar em consideração, porque um ano no mercado de fotografia é uma eternidade. Então, de quando eu fiz o review da A6000 e comecei a utilizar a Sony no meu trabalho, naquela ocasião, se a gente parar para pensar, a Canon ainda não tinha lançado a sua mirrorless mais forte, que acabou de há pouco tempo ser lançada, que é a EOS M5. Não tinha lançado ainda a 80D para o lugar da 70D e muito menos a 5D Mark IV. Então, se a gente pensar, a Canon mudou muita coisa na linha dela nesses últimos tempos. A Nikon não muito, a Nikon não mexeu nos modelos que estavam aí há um ano atrás, são mais ou menos os mesmos. Mas em breve deve vir alguma substituta para a D750 da Nikon e para a D810, por exemplo, entre outras. Então, passado o tempo, eu acho que é o caso de fazer uma avaliação. Não sou eu, tá, que vou dizer para você se vale a pena você migrar para a Sony ou não. Eu só vou te dar alguns insumos, alguns dados, para que você, dentro do seu trabalho, do seu estilo fotográfico, do dinheiro que tem no seu bolso, você leve em consideração tudo isso e saiba se é o seu caso ou não fazer uma migração para a Sony. Lógico que se eu estou usando o termo migrar para a Sony, eu estou pressupondo que você utiliza ou Canon ou Nikon. No vídeo que vem, a gente vai falar sobre vídeo. Aqui a gente está falando só de foto agora. Então, suponho que você use aí
Canon ou Nikon. De repente você usa Pentax ou algum outro equipamento, mas a maioria das pessoas usa Canon e Nikon. Então, vamos passar uns dados aqui. Eu fiz umas anotações só para não me perder. Há um ano e tanto atrás, aí quando eu fiz a mudança, o que me chamou a atenção na A6000 era a qualidade de imagem que ela podia oferecer com um sensor de 24 megapixels da mesma família daquele que está dentro da Nikon D7200 e da Nikon D5500. Então é um bom sensor de captura APS com uma câmera de um tamanho muito pequeno, muito compacto, bem leve. Então, o fato de ser uma caixinha muito pequena, com muito recurso, chamou a atenção para mim. Não havia nada parecido no mercado que tivesse uma condição de funcionar como um híbrido de foto e vídeo tão bem feito como era o caso da A6000 naquela ocasião. Então, vários fatores me empurraram para a Sony. Passado um tempo, as coisas mudaram um pouquinho no mercado. Então eu queria fazer umas considerações pensando na linha inteira. Vai ser um vídeo longo e cheio de dados, tá, gente? Então vamos acompanhando aí que tem muita coisa. Se você vai migrar partindo de Canon ou Nikon, pensando em migrar, e você tem uma câmera de entrada, né? T6i, T5i, T3i da Canon, D3200 da Nikon, ou algo mais ou menos nessa faixa, existe uma consideração importante a fazer, que é o seguinte: existem modelos muito melhores do que esse que você tem na mão hoje, nas próprias linhas do fabricante que você está acostumado. Então, lógico que para quem está com uma câmera de entrada da Canon ou da Nikon, você tem modelos intermediários, avançados e profissionais nesses dois fabricantes e que podem representar uma subida de recursos para a tua fotografia, talvez bastante consistente, e que deve ser levado em conta antes de você pensar em trocar de marca, caso você esteja insatisfeito com a sua câmera hoje. Então vamos dizer que você tem lá T6i, T5i da Canon. Muito provavelmente você vê na internet testes dizendo que uma câmera de outra marca é muito melhor do que a sua, mas você ainda não tem talvez a experiência fotográfica ou mesmo a técnica para discernir essas diferenças finas que existem entre um equipamento e outro. Então talvez não seja o caso de você trocar de câmera, mas estudar mais, evoluir na sua técnica, na sua experiência, porque de repente um modelo do fabricante que você já está acostumado te atende. Então, você sai de uma T5 e vai para uma 80D, você sai de uma 3200 da Nikon e vai para 5500, 7100, por exemplo, e você vai ter uma evolução de recursos dentro de um sistema que você está acostumado, porque a ergonomia vai mudar, os comandos vão mudar de nome e de lugar, você vai acabar reaprendendo um pouquinho da sua fotografia na hora de mudar de marca, então você acaba perdendo um tempo aceitável nisso aí. Então, leva em consideração. Se a gente olhar para a linha da Sony hoje, em modelos APS, a A6000, que ainda está no mercado, ela está posicionada em faixa de preço muito parecida com um T5i, T6i da Canon. $548 na A6000, $699 na T6i. Então, a Canon é um pouquinho mais cara. E se a gente pegar aí D5500... me perdi aqui, $696 na 5.500, faixa de preço da T6i. Então, de alguma forma, a A6000 está posicionada contra esses equipamentos. São equipamentos de entrada bem desenvolvidos. Aí a A6300 já está numa faixa de um pouco mais de $1.000, onde ela vai trombar no mercado com o 80D da Canon e até um pouco com a D7200 da Nikon. E a A6500 um pouco mais caro que isso. A A6300 é um pouco mais barata que 80D e D7200 e a A6500 é um pouco mais cara. Se a gente passar para a linha 7, câmeras full frame, a gente vai encontrar modelos como a A7 II, lá num patamar de valores próximo ao que você tem na D610, por exemplo, ou a 6D da Canon. E se a gente vai subindo para a 7R2, por exemplo, você vai chegar aí na faixa de preço que você encontra a série 5 da Canon ou D750 da Nikon, até acho que nem a D750, mais para a D810.
Então todos os equipamentos eles têm um paralelo de preço no mercado, em que uma câmera é 100, 200 dólares mais barato, mas uma lente é 100, 200 dólares mais caro. Outro dia eu fiz uma avaliação considerando vários modelos da Sony, da Canon e da Nikon, e no final das contas, conforme as escolhas de lente, você empatava todos os custos ou ficava um pouquinho mais caro para uma marca conforme o cenário, mas tanto a Canon quanto a Nikon quanto a Sony poderiam ficar mais caras conforme o cenário que você avalia. Então preço não é necessariamente um diferencial em nenhuma dessas três marcas. Hoje os modelos da Nikon estão proporcionalmente um pouco mais baratos. Se você pegar a D810, ela é mais barata do que a 5D Mark IV e que a A7R2. A D750 também é mais barata até que a 5D Mark III. Os modelos da Nikon estão um pouco antigos no mercado, ela está demorando para lançar um pouco modelos novos, então o preço deu uma caída. Mas não leva preço em consideração na hora de fazer tua escolha, porque conforme o cenário vai tudo empatar. Uma coisa que você tem que considerar que talvez, vamos começar pelos contras, né, para a vida de fotógrafo com uma câmera da Sony. Uma das coisas mais contrárias que eu tive usando a Sony A6000 e também a linha 7 é o fato de que eu tinha que limpar o sensor de captura de imagem com muito mais frequência. E eu conheço algumas pessoas, alguns alunos meus inclusive, que têm medo de limpar o sensor da câmera. Eles têm uma DSLR, às vezes cai uma poeirinha ali e ele tem medo de fazer o procedimento de limpeza do sensor, acaba mandando para uma assistência técnica para fazer isso. No caso da linha 6000 da Sony e da linha 7 também, o número de vezes que você vai fazer a limpeza de sensor é infinitamente superior a qualquer DSLR, porque o fato é que quando você tira a lente, o sensor está ali exposto, ela não tem o mecanismo de espelho e o obturador dela fica aberto. Numa DSLR a cortina de obturador fica fechado e o espelho também fica fechado. Então, de alguma forma, você tem um sensor muito mais protegido ali e contra a invasão de poeira. O que acontece nesse cenário é que você vai perder um tempo realmente grande, vai passar nervoso com a história da limpeza do sensor, no caso da linha 7 da Sony ou na linha 6000, todos os modelos, tá? Então as mirrorless da Sony tem um problema crônico de entrada de poeira no sensor com qualquer troquinha de lente, qualquer coisa que você vai fazer, vai cair alguma coisa ali. E se você não perder o tempo limpando o sensor a cada trabalho que você vai fazer, você vai perder tempo no Photoshop limpando as manchinhas de sujeira depois. Então, de alguma maneira, o aspecto que mais me irritou de trabalhar com mirrorless ao longo deste 1 ano e pouco é o fato de que eu tive muito mais tempo empregado em limpar sensor e em limpar sujeirinha nas fotos. Isso quase me empurra de volta. Esse fator sozinho praticamente me empurra de volta para uma DSLR, porque é realmente irritante. Um outro fator negativo é a questão da vida útil não, a questão da duração da carga da bateria. A carga de bateria na Sony, todas as linhas e todos os modelos, ela dura muito pouco. Então, mesmo uma DSLR no Live View o tempo todo tem um tempo de vida de bateria maior. E aí quando você tem um trabalho complicado, que você vai ficar o dia inteiro fotografando, você acaba tendo que levar muitas baterias, uma meia dúzia, para um trabalho de dia inteiro. Eu não faço casamento, mas tem uns amigos que fotografam casamento, e aí para fazer entre dia da noiva, cerimônia e festa, mais balada, o cara leva meia dúzia de baterias no bolso, e algo que ele, para fotografar, às vezes com uma Nikon, com uma Canon, com uma bateria só, fica o dia inteiro, porque são câmeras que aguentam 1000 fotos numa carga de bateria, enquanto que a linha 6000, 6300, 6500, você vai chegar aí a 300 fotos, 300 e poucas fotos. E a linha 7 também mais ou menos nesses números ou até um pouco menos, porque a linha 7 consome um pouco mais de bateria que a linha 6000. Então, de alguma forma, isso também se torna um pouquinho chato, um pouquinho irritante de lidar com isso. Não é um defeito, é uma característica, porque a câmera fica com um monitorzinho ligado o tempo inteiro para o EVF, o visor eletrônico. Mas são os dois aspectos mais negativos que você vai ter logo de cara no teu dia a dia. E eu tive um outro aspecto a levar em conta, porque logo que eu migrei, eu tinha lá 70D e 7D da Canon, e
E todos os reviews que se liam na internet apontavam que o sistema de foco da A6000 era superior ao sistema de foco das câmeras da Canon. Para vídeo era até verdade, para o sistema de foco da Sony em vídeo estava operando melhor, mas em fotografia eu percebi uma coisa que é a seguinte: a cada vez que a gente está trabalhando num lugar um pouquinho mais escuro, a dificuldade de foco dela aumenta exponencialmente, mesmo com lentes muito claras. Eu tenho lentes de abertura 1.8, 2.8 e mesmo com essas lentes há uma dificuldade de foco. Aí eu fui dar uma pesquisada, conversei com alguns amigos, tem um colega que faz casamentos e ele notou a mesma coisa, também com a linha 6000, 6300. E cada vez que ele tinha uma situação um pouco escura, mesmo com lentes muito claras, ele estava tendo uma pequena dificuldade num foco de maior precisão. Algo que com a Canon eu, na verdade, tirava de letra. E teve até um episódio, eu fotografei a Esquadrilha da Fumaça. A gente está perto aqui onde eu e minha esposa moramos, a gente mora do lado do Campo de Marte. Então, toda hora tem apresentação aí de Esquadrilha da Fumaça toda hora, né? 1, 2 vezes por ano, mas eu acabo indo lá fotografar. E eu reparei uma coisa que foi o seguinte: eu fazia sequências de foto com a 7D, por exemplo, 5, 7, 10 cliques, fazendo aquelas metralhadas, e todas as fotos estavam focadas. A A6000 e a A6300 são mais rápidas, elas fazem sequências de até 11 fotos por segundo, mas aí dessas 11, 5 ou 6 estão focadas e não todas, em algumas situações. Então, quando algo está se movendo de frente comigo, foca muito bem numa sequência metralhada muito boa, mas com o objeto se deslocando diagonalmente, a coisa complicava um pouco e a Canon era mais eficiente nisso. Não posso fazer um comparativo aí com a Nikon, porque a minha experiência de vida foi com Canon. Então, de alguma forma, para fotos, o sistema de foco da Canon ainda é um pouco superior àquilo que está embarcado aí dentro da Sony. Também testei a linha 7 no mesmo quesito. Como a linha 7 é mais lenta, ela faz 5 fotos por segundo, ela consegue focar a sequência inteira. Então, de alguma forma, dá a impressão que a A6000 metralha mais rápido do que o foco consegue acompanhar. Esses são alguns pontos. Então, ó, sistema de foco, a Canon ganha. Tempo de vida da carga da bateria, Canon e Nikon ganham para fotógrafos. E a questão da sujeira de sensor, qualquer DSLR de qualquer marca, inclusive as SLT da Sony, ganham com certeza das mirrorless. Aí qualquer uma que seja também, não precisa ser só da Sony não. Então, esses são pontos que eu acumulei com a experiência. Então, de alguma forma, se a gente pesar a qualidade de imagem da Sony, ainda é um tiquinho melhor que a gente encontra na Canon. A Canon evoluiu muito nos últimos modelos. Melhor alcance dinâmico, melhor desempenho de ISO. Então, a Canon deu uma evoluída legal nos últimos equipamentos dela. Também está oferecendo mais recursos. Muita gente critica de repente uma 80D ou uma EOS M5 da Canon por não ter gravação 4K, que a Sony A6300 e a 6500 tem. No entanto, a 6300 tem relatos quase infinitos distribuídos pela internet de superaquecimento quando está gravando em 4K. Então, eu não sei, a Canon foi conservadora em não colocar esse recurso na câmera, mas também ela não frita e não interrompe o trabalho. A 6300 teve uma atualização de firmware para melhorar isso e parece que a 6500 foi melhor implementado o 4K nela para não acontecer os problemas de aquecimento. Mas fica aí uma suspeita sobre as 6300 e a 6500 realmente serem capazes de dias inteiros trabalhando em 4K, não parece que seja o caso. Tá? Então, de alguma maneira, gente, o que eu estou colocando aqui é o seguinte: muita gente lê um review na internet, e eu mesmo já fiz isso, e baseado nos dados numéricos, você conclui que um equipamento é muito superior que o outro. Mas no dia a dia, não necessariamente você vai achar essa superioridade no teu uso. Então, de repente, uma câmera da Sony tem um alcance dinâmico melhor que uma câmera da Canon. Pode ser verdade. A Canon vai devolver a briga com uma ergonomia melhor, com um sistema de foco mais preciso, com uma bateria que dura mais, com um sensor que não fica todo sujo o tempo todo. Então, existem fatores que só no dia a dia usando a gente acaba percebendo. E eu percebi que a vida do fotógrafo é mais fácil com uma DSLR do que com uma mirrorless da Sony. Como ele não vai ter que limpar sensor o tempo todo, não vai ter que ficar limpando sujeira na foto, daquela sujeira que estava no sensor e ele não percebeu.
não vai ter que trocar de bateria toda hora e consequentemente tempo recarregando bateria, né? Perdendo tempo com a bateria na tomada lá para recarga. Tem vários fatores que você só vai perceber no dia a dia do equipamento. Eu não estou nem um pouco arrependido do investimento que eu fiz em equipamentos da Sony. Eu continuo trabalhando muito bem, atendendo os meus clientes muito bem. Mas de alguma forma empata com o que eu conseguia fazer antes com a Canon. A questão do vídeo 4K eu vou detalhar melhor no próximo vídeo, porque a gente vai falar desse aspecto específico no próximo episódio aí dos nossos vídeos aqui no canal do YouTube. Mas para fotografia, hoje, se você está pensando no equipamento na faixa de $1.100, $1.200 e mirando ali a Sony 6.300, 6.500, provavelmente Nikon D7200 pode ser o seu número, ou Canon 80D pode ser o seu número. Se você já tem lentes, já tem flashes. Um ano passou e não aumentou muito a disponibilidade de acessórios da Sony aqui no Brasil. A gente tem um dólar nas alturas, então continua complicado você conseguir comprar algumas lentes e alguns acessórios, principalmente flash, é bem difícil de achar por aí. Então, de alguma forma, talvez ser conservador agora seja um melhor caminho. Então, se você já está acostumado com a Canon, tem lá algumas lentes, tem flash, pensa em evoluir dentro da linha da Canon porque ela tem alguma coisa para te atender. Se você já tem Nikon, pense em evoluir na linha da Nikon porque ela tem alguma coisa para te atender. Pense em evoluir com lentes melhores do que a que você tem ou mais flashes para fazer esquemas mais complexos de iluminação, porque migrar de marca não necessariamente vai resolver qualquer problema da sua fotografia, não necessariamente você fica melhor fotógrafo. Agora, se você não é um fotógrafo profissional, você fotografa por hobby e quer uma câmera menor, mais leve, legal. Mirrorless vai fazer todo o sentido para você, mas você pode de repente ir para a M5 da Canon, que já é menor que uma DSLR, e você vai aproveitar as suas lentes da Canon com um adaptador que a própria Canon faz e que o sistema de foco vai ficar funcionando muito bem. Não dá para aproveitar muito lentes da Canon e da Nikon nas câmeras da Sony, porque o autofoco, mesmo num adaptador como o Metabones Mark IV, que em tese vai trabalhar o autofoco, na real não trabalha. Assim, eu fiz testes de lentes da Canon com o Metabones Mark IV na 6000, na 6300, e não adianta, não é prático, porque ele fica caçando foco, não tem precisão, aí você não consegue confiar no sistema, você joga lá no foco manual porque você precisa entregar um trabalho, então você vai naquilo que você confia. Então, de alguma forma, aproveitar lentes de outra marca na Sony acaba não sendo muito viável nem muito prático para o fotógrafo. Tá joia, gente? Essas são algumas considerações que eu queria fazer. Então, assim, se vale a pena ou não para você migrar de marca, é só você que pode responder. Quer um equipamento menor e mais leve? Mirrorless faz sentido. Agora, se é por qualidade de imagem especificamente, as coisas são muito parelhas. Um 80D oferece o mesmo que a A6300, que oferece o mesmo que a Nikon D7200. A nova 5D Mark IV tem uma qualidade de imagem fotográfica excelente, que está aí comparável com a A7R2, não em contagem de megapixels, mas em alcance dinâmico a Canon melhorou bem, ou com o Nikon D810. Então, de alguma forma, tudo que for sobre qualidade de imagem fotográfica, elas são comparáveis. Há um empate aí, uma ganha aqui, outra ganha ali. No sistema de foco, a Canon ainda domina. Não adianta que nos últimos 20 anos ou mais a Canon domina os sistemas de autofoco, né? São os melhores sistemas de autofoco no mercado e para foto segue sendo. Para vídeo a coisa muda um pouco de figura, mas para foto segue sendo. Então, se você é fotógrafo e hoje tem uma Canon e está feliz com ela, ótimo, fique com ela. Não está feliz com ela, veja se a própria linha da Canon te atende. Nikon, mesma coisa. Está feliz? Continua. Não está feliz? Pensa que você pode evoluir na linha. A migração não vai resolver seus problemas fotográficos, a não ser que você tenha uma questão aí mesmo com tamanho e peso da câmera. Tá joia? Acho que eu falei tudo que eu queria aqui. Poeira de sensor. Uma coisinha só última. A ergonomia, trabalhar com a 6000, com a 6300 e com a 6500 é meio complicado. Eu sou um sujeito baixinho com mãos pequenas e mesmo assim os botões dela são todos pertinho um dos outros. Então na correria do trabalho você esbarra.
Então, de uma forma, apesar de uma DSLR ser maior e mais pesada, os comandos são mais bem distribuídos nela. Então, a ergonomia de uma DSLR é melhor para trabalhar do que a de uma mirrorless muito pequenininha aí. A linha 7 da Sony tem uma ergonomia melhor, porque o corpo já aumenta, você consegue encaixar os botões num espaço ali um pouco mais digno. Tá bom? A 6000 e a 6300, a 6500, elas são muito apertadas e isso às vezes atrapalha no dia a dia do trabalho. Bom, acho que é isso, já falei um monte de coisa. E aí o que você faz? Você pensa e decide se é o seu caso ou não migrar para a Sony, se você é fotógrafo. No próximo vídeo a gente vai conversar com cinegrafistas, porque aí a coisa pode mudar um pouco de figura. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, dá uma chegada no meu site, que é o vernalha.com.br. E você pode também conhecer o meu Instagram, que é o Armando Vernalha Júnior, escrito tudo junto. A gente se vê por aí, pessoal. Próximo vídeo a gente fala de migrar para a Sony. Será que vale a pena? Se você é cinegrafista. Até mais!